Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou resolver o exemplo 3, que envolve uma questão de limites no infinito. Então, no nosso exemplo 3, nós temos a seguinte situação. Uma montadora de computadores determina que um empregado, após X dias de treinamentos, monta M computadores por dia, onde a função M de x ela é definida como sendo 20x² dividido por x² mais x mais 5. Qual é o comportamento de M para treinamentos longos? Bom, então nós queremos saber o seguinte, basicamente. Quando nós temos um período de treinamento muito longo, quantos computadores esse empregado ele vai conseguir montar por conta deste treinamento? Então, no caso, para treinamentos longos, nós vamos indicar que o nosso x ele tende ao infinito. Por que x? Porque x é a nossa variável dias de treinamento, tá? Então, por isso nós vamos fazer o x tender ao infinito, porque x é dias de treinamento. Então, se eu tenho treinamentos longos, eu tenho um número x de dias muito grande, ok? Então, nós vamos calcular o limite de quando x tende ao infinito da nossa função m de x, que é esta função aqui. Como é que nós calculamos este limite? Como nós estamos olhando para x tendendo ao infinito, nós precisamos observar quem é a maior potência da nossa função x aqui na expressão da função. Olhando para ela, nós temos que a maior potência é o x², ok? Então, se ela é o x², o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir a expressão do numerador e a expressão do denominador por x². Então, fazendo isso, né, fazendo essa divisão aqui por x², nós vamos ter o seguinte. Nós vamos chegar nessa expressão aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a seguinte propriedade. O limite do quociente é igual ao quociente dos limites. Então, nós vamos atribuir a expressão do limite de x tendendo ao infinito ao numerador e ao denominador. Fazendo isso, né, nós caímos nesta situação. Agora, esse limite do denominador, nós temos o seguinte, nós temos aqui embaixo o limite de uma soma. E, de acordo com as propriedades de limite, o limite da soma é a soma dos limites. Então, separando novamente cada um desses termos, nós chegamos nesta situação. Agora, aqui nós podemos calcular esses limites. Nós temos aqui o limite de uma constante. Limite de uma constante é a própria constante. Nesse caso aqui também, limite de constante é a própria constante. Agora, esses outros dois limites, como nós estamos fazendo x tender ao infinito, nós temos uma propriedade que diz que quando nós estamos calculando o limite de x tendendo ao infinito de uma função 1 sobre x elevado a n, né, onde esse expoente n ele é qualquer número positivo, esse limite é sempre zero, ou seja, isso aqui zera e isso aqui zera. Então, nós temos aqui 20 dividido por 1 mais 0, ou seja, nós temos que esse limite é igual a 20. Então, nós temos que para treinamentos longos, né, o empregado ele consegue montar aí 20 computadores por dia. No entanto, existe uma técnica mais fácil para a gente calcular limites no infinito. Então, vou apresentar aqui só uma outra solução para resolver este problema. Mas preste atenção, isso só vale para quando nós estamos fazendo o limite de x tender ao infinito ou menos infinito, tá? Isso só vale para este tipo de limite. Nesse caso, quando nós queremos calcular este tipo de limite, nós precisamos olhar para a maior potência. A maior potência é x².
Então, eu tenho aqui o x² no numerador e o x² no denominador. Esse limite aqui, basicamente, a resolução dele é a divisão do coeficiente do x² do numerador pelo coeficiente do x² do denominador. Ou seja, como o x² acompanha o 20 no numerador e o x² acompanha o 1 no denominador, nós temos que esse limite é a mesma coisa que 20 dividido por 1, que resulta nos 20. Portanto, nós chegamos ao mesmo resultado de que o empregado ele é capaz de montar 20 computadores por dia, tá? Então, esta é uma técnica mais prática para calcular estes tipos de limites no infinito, tá? Mas ela é toda embasada naquelas propriedades anteriores, ok? Então, se houver alguma dúvida, pessoal, para calcular limites no infinito, vocês podem estar entrando em contato comigo, ok? Até mais!